é simpatizante, tá? Mas ele vai todo o tempo construindo e chega a um ponto de dizer assim, ó, aqui a Revolução fez uma besteira. Aqui ela cometeu um erro. Mas ela cometeu esse erro porque ela estava constrangida por tais e tais fatores e pareceu que aquela ali seria a saída. Mas 3 anos depois se deram conta de que esse é um erro e retomaram um outro caminho. Ah? Então, é evidente, precisaram da União Soviética em um determinado momento, se aproximaram muito e começaram a copiar determinados modelos, né? Mas quando viram que isso não ia dar certo, chegou na década de 80, pegaram e reverteram a uma outra realidade e sempre buscando grupos de apoio que mantêm a revolução. Né? Então, ela é uma revolução que tem um caráter internacional e Cuba teve um papel na África que é desconhecido e que foi um papel talvez superior ao que as grandes potências exerceram lá. Por quê? Porque o cooperante cubano dormia na esteira junto com o nativo. O médico, o soldado, o professor, o pedreiro que ajudava a construir, ensinava técnicas de construção de casas baratas. Assim. Então, e mais, levou gente para lá. Eu conheci um aluno ali da Faculdade de Economia, veio me convidar para mim ser da banca dele. E ele disse, mas de onde é que tu é? Da Guiné-Bissau. Azul. Os caras eram azul, assim. Da Guiné-Bissau. Ah, tá. E daí comecei a conversar e não se esquivava um pouco assim. Disse, que esse cara é? Será que é daqueles que vão para a França e tal? Não, que na verdade, professor, eu saí do meu país aos 12 anos de idade, não voltei mais, eu só voltei 2 vezes para visitar a família, assim, no Natal. Disse, aonde que tu estava? Não, eu fui para Cuba estudar, disse, mas daí eu estudei seria para nós o antigo ginásio, aqui, né? Eu sou velho, né? Eu sou ginásio, colegial e fez a graduação lá. Então você deu 4, 3 mais 4, 11 anos ele ficou lá. Ele disse, mas que ano que tu fosse para lá? 94. 94, quando Cuba estava no fundo do poço? Sim, mas éramos milhares de africanos que ganhavam as bolsas para ir lá estudar. Então, assim, ó, mesmo nos piores momentos, né, eles mantiveram essa postura internacionalista. Tá? E por isso que tem uma rede de amigos pelo mundo. Tá? Então, deixa eu... Meu ex-chefe, meu ex-reitor, que eu trabalhava com ele, um cara muito de lado de americano, estudou nos Estados Unidos e tal, mas um homem honesto. E um engenheiro, um cara que sempre no negócio do trabalho, que ele nunca gostava dos professores muito chique, ele gostava mais de conversar com os funcionários e tal. E ele foi num evento lá em Cuba e tal, né? Ele foi, eu não fui, me telefonou. Estou vendo aqui, olha, estou impressionado, vamos conversar a respeito. Eu cheguei lá, não tinha a infraestrutura, o comércio está muito detonado e tal, mas eu saí caminhando sozinho, não disse que era reitor, vi uma escola, pedi para entrar, entrei, olhei, os computadorzinhos, tudo no lugar e tal, eles mostraram, sabe? E aí ele disse, pois é, daí eu comentei com um, disse, a infraestrutura que está muito bem, isso aqui é a infraestrutura que está meio ruim, né, e não tem nada para comprar. Aí a pessoa olhou para ele e disse muito singelamente, não, a infraestrutura a gente um dia pode recuperar, né? Consumo a gente um dia pode aumentar, mas essa geração que está aqui, ela não vai voltar. Ou a gente investe nela agora e forma essa geração, ou ela é uma geração que nunca mais vai voltar. E ele ficou impactado com aquela resposta e tal, sabe? E veio e depois ele falava, e o pessoal dizia, meu, o que te deram para beber lá? O que fizeram os amigos dele? Não conseguiam acreditar. Então, nós temos, na verdade, aqui hoje, uma possibilidade nova, que nós temos uma outra onda tardia, né, de mudanças que começaram na Venezuela, né, se expandiram para a Bolívia, o Equador, agora um pouco pela América Central, né, de formas de colapso dos regimes que ali existiam
podres, corrompidos e tal, né? E que foram substituídos por uma vontade popular, por líderes que são muito diferentes, né? E aí vem uma coisa importante: nenhuma revolução repete a anterior. Tá? Por quê? Porque o sistema cria anticorpos para impedir que ela nasça de novo. Tá? Então isso é um dado. Então é bom que às vezes os próprios intelectuais não consigam dizer, não, isso é socialismo, não, não é socialismo. Então enquanto eles ficam discutindo, parece que não se sabe o que é, mas a história avança. E o mais importante é que vai ficando na cabeça das pessoas no respectivo lugar. E com a crise, né, o que eu queria chamar a atenção hoje é o seguinte, tá? Houve a queda do socialismo europeu. A União Soviética e aquilo. Ela trouxe um grande retrocesso e se deve a diversos fatores, que, alguns dos quais eu já mencionei, tá? Mas a razão da queda não tem a ver com um mau marxismo ou coisas desse tipo. Tá? Tem a ver com fatores muito objetivos, tá? Mas se aproveitou para desqualificar os marxistas e tudo que é marxismo. Tá? E durante um bom período de tempo, durante 20 anos, tá? E foi muito difícil dentro da academia usar qualquer conceito. Aliás, até a palavra desenvolvimento era uma palavra que não se podia usar, tinha que falar modernização. Tá? Então, e bom, um conceito marxista ela tinha que estar muito travestido de um nome que o cara não reconhecesse, porque senão... Né? E por sorte depois veio uma geração de anencéfalos, mesmo que eles nem sabem quem é, e leem o Hobsbawm, leem o Perry Anderson e acham lindo e tal. Mas tu diz que não gosta de marxismo, mas diz que gosta. O quê? Você é marxista? Continua. Tá? Aí eles se surpreendem, assim, mas como? Ele é inglês? E daí? Marx era alemão. Tá? Mas, na verdade, tem o seguinte hoje, tá? Para terminar. O marxismo, no início do século XXI, ele continua com uma grande validade explicativa. Primeiro, porque a globalização, ela inclusive recriou condições históricas muito próximas do marxismo clássico. Ou seja, ele é sim uma ferramenta adequada para analisar a realidade da globalização. Quem é que diz isso? Bom, se eu disser, se o Fiore disser, não tem valor nenhum. Então eu digo de alguns que eu já ouvi isso aí. Tá? Como é que aquele ministro lá que era um diplomata e que caiu porque falou, o microfone estava ligado, o Recupero. Eu estava lá dando aula na USP, 2 anos depois do acontecido, e aí tinha uma palestra do Recupero que ele ia falar no Estudo de Estudos Avançados, e o título da palestra era o envelhecimento precoce do conceito de globalização. Que truque é esse? Eu vou olhar. Sentei lá na última fila, fiquei ouvindo o cara. E o cara chegou aí no alto da coisa e disse isso. Disse, não, é uma bobagem dizer que a queda dos regimes comunistas europeus é o fim do marxismo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. O marxismo tem um valor explicativo que continua intocado. E mais, a globalização está dando um espaço novo para uma retomada no campo do debate e tal. Né? Aliás, inclusive o socialismo, ele diz assim, isso não é uma coisa do passado, isso aí são ciclos, e diria que na virada da década aí a gente vai ver coisas de novo e tal. Mas não dava para acreditar. Né? O que faz tu cair do cavalo? Né? Um tucano quebra o bico e vira um passarinho que fala outra música. Mas ele disse alto e bom som para uma plateia ali meio perplexa, né? Porque foi aquilo que aconteceu. Bom, outra coisa que esse sistema entrou numa crise aguda. E essa crise que está aí é uma crise... não está indo nenhum dinheiro para salvar a Grécia. O dinheiro está indo para tentar salvar ativos de banco, mas ele é como é que se diz assim, é o cachorro pegando o rabo. Tá? E eu não quero dizer assim vamos dizer, então isso é uma outra coisa além da globalização. Não, isso é o termo da globalização, isso é o resultado da globalização.
Chegou nisso aí. Tá? O que eu quero dizer é que, além daquela análise estrutural marxista sobre os rumos do capitalismo, nós temos hoje uma crise que está atingindo o nível político. E aí entra a análise marxista no campo político, hoje em dia, que tem que ser levada em consideração. Tá? Por quê? Porque a situação, a realidade está se deteriorando rapidamente. Nós vamos ter coisas estranhas acontecendo, sem mais nem menos. Nós vamos ter guerras, vocês já estão vendo. Não pensem que alguém foi à Líbia por causa do Gaddafi. Tá? A Inglaterra e a França invadiram a Líbia quando fracassou um golpe de Estado que eles patrocinaram lá, aproveitando a tal de primavera árabe, tá? Para dizer que tinha mais uma primavera ali. Por quê? Porque a Líbia estava tirando o dinheiro desses bancos que estão mal na Europa para transferir para a China. Cancelou a compra dos tais de aviões Rafale e pediu renegociação dos contratos de petróleo com as empresas que tinham ali. Tá certo, elas foram privatizadas, é verdade. Tá? Ele fez lá para ficar de bem com o mundo e ele não esperava isso aí. Ele foi pego totalmente de surpresa. Tá? Então, dos seus desafetos, olha, isso não interessa. Ou ele é bandido, não é? Talvez seja. O que interessa é que as políticas que ele estava fazendo não interessavam. Tá? E fazendo uma capitalização de bancos africanos também com esse dinheiro, já que a África está crescendo economicamente. Tá? E os caras não têm dinheiro nenhum na Europa. O negócio está feio lá. Os caras estão vindo pedindo visto para trabalhar aqui. Tá? E aí o que acontece? Tá? Tu tem um país que ocupa um espaço geopolítico imenso, não tem gente, governado por um sujeito meio destrambelhado, tá? Cheio de petróleo e de gás. Tá? E foram tão incompetentes que moveram lá aquelas milícias, bandidos ali e tal, não teve força suficiente, eles tiveram que mandar a força aérea acabar com o Gaddafi. Mesmo assim não foi possível, eles tiveram que mandar tropas, mandaram armas para essa gente e mandaram tropas especiais, francesas e inglesas, para fazer ações onde os caras não conseguiam tomar as coisas e depois saíam de perto para a BBC filmar os rebeldes ali. Né? Uma guerra que só mostrava um vítima rebelde, do outro lado não morreu ninguém. Né? Mas enfim, eles pegaram o petróleo é vosso, vamos dizer assim, o lema agora, o petróleo é vosso. Tá? E isso aí é só a ponta do iceberg. Tá? Pode acontecer mais coisa em seguida. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista político, a análise marxista também é urgente e necessária, dada a rápida deterioração do quadro social e econômico nos países ricos. Tá? Eles estão, aí tu fala dos BRICS, os BRICS estão bem e tal. Bom, mas eles vão querer meter a mão no bolso dos BRICS e tirar o dinheiro que nós acumulamos, tá? Para cobrir os rombos lá. E mais, vai desaparecer algo entre 15 e 30 trilhões de dólares vão desaparecer, porque eles não existem na economia real. Vai ser um movimento contábil, vai acontecer de noite, talvez no fim de semana, que vai dar não sei o que na bolsa X, que vai repercutir na Y e tal, e pimba, sumiu. E quando for tirar o extrato na segunda-feira, ups, fomos para a terceira divisão de novo. Tá? Mas esses caras também são muito armados e eles não estão dispostos a ceder. Tá? E mais, chega a ser cômico ouvir um discurso. Né? Os chineses começam a trabalhar, produzir coisas baratas que vendem para o mundo inteiro, enquanto os outros especulam e consomem. E quando estoura o circuito do consumismo, a culpa é do chinês. Tá? Por sorte, eu tive um momento dos mais desagradáveis da minha vida, 15 dias atrás, num seminário na França, onde eu pretendo não pisar nas próximas décadas, dada a arrogância e a agressividade contra os países emergentes, e eles vieram e tinha um chinês, um senhor chinês que falava francês bem. E ele disse assim, olha,
foram vocês que destruíram Bretton Woods e não os países emergentes. São vocês que estão destruindo o acordo de Maastricht na Europa e não os emergentes. Se os governos de vocês estão com crise de liquidez, peçam para as grandes multinacionais de vocês que estão deitadas em liquidez. Por quê? Porque eles não pagam impostos para vocês. Vocês conseguiram criar um sistema onde as empresas e os ricos não pagam impostos. Tá? Por isso vocês estão quebrando. E mais, essas companhias de vocês realizam lucro lá, produzindo lá e vendendo aqui. E não geram emprego aqui. Então, não nos ponham a culpa de nada disso. Converse com as empresas de vocês e façam um novo pacto e cobrem impostos, pelo amor de Deus, disse o chinês assim, cobrem impostos, porque senão não tem saída, o dinheiro existe, só que vocês promoveram o divórcio entre as empresas e os estados. Os governos não têm mecanismo nenhum mais de cobrar impostos, não pode cobrar nada. Tá? Então, desculpe, a culpa é de vocês. Tá? Então, eu termino por aqui dizendo que nós vivemos num mundo que tem também esse enigma asiático, que curiosamente ele é informado por uma análise marxista que os chineses não querem mostrar para o Ocidente. Tá? Eles querem sempre... Foi necessário 17 anos de contatos contínuos e alguns amigos daqui que tinham acesso privilegiado à coisa para nos dizerem coisas diferentes. Por quê? Porque eles querem mostrar a imagem de que é tudo mercado, é só mercado e tudo bem. E quando chegar lá tu vai ver, não é bem assim. Tá? Então, há uma semana atrás, 10 dias, tá? Eu fui ver a múmia do Mao Tse Tung. Tá? Milhões todos os dias, das 8 da manhã ao meio-dia, fazem filas, 2 filas gigantescas que passam sem parar por ali. A maioria esmagadora, 99,9999%, chineses, né, de médio para pobre, né, mais pobre. E feliz da vida, com bandeirinha, com coisa ali. Uma coisa que chama a atenção, né, porque só nos mostram um lado. Parece que todos os chineses vão para um lado só e não nos mostram isso aí. Era o que eu tinha a dizer, era muita coisa para pouco tempo. Acho que sobrou ainda uns 10 minutos para algumas perguntas. Né? Muito obrigado por se manterem aqui. Eu não sei se tinham comido demais e não conseguiam sair, né? Mas mantiveram até o final. Muito obrigado pela atenção de vocês.